Você já perdeu o xixi tossindo, espirrando ou sem conseguir chegar no banheiro? Isso são sinais de incontinência urinária. Você já ouviu falar em incontinência urinária? Eu sou o Dr. André Nóbrega, médico ginecologista e especialista em uroginecologia e no tratamento da incontinência urinária. E nesse vídeo a gente vai conversar bastante sobre esse problema que atinge mais de 11 milhões de brasileiras. Mas antes disso, clica aqui na inscrição do canal, deixa um like nesse vídeo para você fazer ele chegar para mais pessoas, para mais gente e você ficar sendo sempre informado de conteúdos novos aqui do nosso canal. A incontinência urinária é a perda de urina sem que você queira ou perceba, causando problemas, prejuízos no seu dia a dia. É um problema muito mais comum do que a gente imagina. Só aqui no Brasil a gente tem mais de 12 milhões de brasileiras que sofrem com essa perda de urina. Os sintomas são relacionados a situações de esforço, como tossir, espirrar, fazer exercício físico, pulos, saltos, e sintomas relacionados à urgência, que são aquela vontade súbita e imperiosa de você ir ao banheiro e não conseguir chegar muitas vezes. Esses são os dois tipos básicos de incontinência urinária que a gente observa. As incontinências relacionadas ao esforço, que é chamada incontinência urinária de esforço, e a incontinência de urgência, que é aquela incontinência relacionada a sintomas de urgência urinária, muito comuns em doenças como a chamada bexiga hiperativa. É importante que a gente divida esses dois tipos de incontinência, porque tanto o diagnóstico como o tratamento, eles vão variar. Embora sejam situações que aconteça essa perda de xixi sem que você perceba, é importante que a gente diferencie bem que tipo de incontinência você tem, ou até as duas, para que a gente consiga direcionar tanto o teu diagnóstico como o tratamento. O diagnóstico ele é feito em algumas etapas. A primeira delas é através de uma conversa com o teu ginecologista ou com um especialista nessa área, em que ele vai conseguir, através da entrevista, delimitar como é que se caracteriza essa perda. Como a gente já explicou, ela pode estar relacionada a uma situação de um esforço, que pode ser um esforço leve, como pode ser um esforço mais elevado. Quanto menor o esforço que você faça para que a incontinência aconteça, mais grave ela se torna. Uma incontinência que acontece numa situação de um exercício, um salto, um pulo de corda, é considerado um esforço elevado. Mas uma incontinência que acontece ao você caminhar, ela pode ser considerada mais grave. O tratamento também vai variar do tipo de incontinência que você pode apresentar. Bom, quando a gente decide pelo tratamento cirúrgico da incontinência urinária, a gente faz através dos chamados slings vaginais. Para que a gente entenda bem como é que funciona esse tratamento, imagina que isso aqui é como se a gente cortasse você no meio. Aqui é a bexiga. A bexiga ela recebe a água que vem vindo lá dos rins e ela vem enchendo. Na saída da bexiga, a gente tem uma espécie de uns ligamentos, uns músculos, que é o chamado esfíncter uretral, e que eles começam a falhar em situações de tosse, espirrar, tossir, ou até esforços mais leves, como a gente já havia falado, uma simples caminhada. A ideia do tratamento cirúrgico é a gente fazer um reforço dessas estruturas musculares através de uma telinha parecida com essa aqui, em que a gente posiciona ela nessa região dos músculos. É um tratamento considerado minimamente invasivo, em que a gente faz uma incisão de mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros. Essa telinha aqui posicionada nessa região promove um fenômeno local chamado de fibrose. Essa fibrose faz com que o músculo fique mais forte e a paciente começa a não mais perder xixi depois dessa correção. Vale ressaltar que tanto antes como depois da cirurgia, a gente pode e deve fazer uso da fisioterapia do assoalho pélvico, em que a gente utiliza o tratamento do fisioterapeuta ou da fisioterapeuta no sentido de auxiliar o nosso tratamento instituído, e aí sim a gente consegue um resultado muito melhor e muito mais duradouro desses casos. Essa conversa que o médico especialista deve fazer com você, existem alguns métodos, alguns exames que a gente pode utilizar para tentar caracterizar melhor e direcionar o tratamento. Existe um diário, que a gente chama de diário miccional, que nada mais é do que um boletim que você vai anotar durante 24 ou 48 horas
tudo que acontece no teu dia relacionado a essa perda de urina, seja em uma situação em que você precisou se esforçar mais, seja num momento em que você precisou ir rapidamente ao banheiro, isso também relacionando com a quantidade de líquido que você bebeu nesse dia ou nesses dias e a quantidade de urina que você eliminou. Tudo isso é anotado, você vai levar para o seu médico e a gente vai conseguir delimitar em que situações isso aconteceu. Existe um exame bem específico para esses casos, que é chamado de urodinâmica. A urodinâmica é um exame parecido com o exame ginecológico, mas a gente, através de um computador, a gente consegue ver vários detalhes relacionados ao chamado ciclo da micção. Então, o enchimento, o esvaziamento da bexiga, a sensibilidade que você tem quando a tua bexiga está enchendo, tudo isso é realizado no consultório. É um exame que ele é relativamente simples. Como eu falei, é parecido com o exame ginecológico, a gente usa umas sondinhas para encher a bexiga e durante esse momento a gente consegue avaliar o que você sente enquanto a bexiga está enchendo. A gente faz testes relacionados ao esforço durante esse exame da urodinâmica e aí a gente consegue definir se ocorre alguma perda, se você tem uma hipersensibilidade a esse enchimento e como é que você esvazia a sua bexiga, se existe algum processo de obstrução, se tem alguma contração muscular durante esse esvaziamento da tua bexiga que prejudique esse esvaziamento. E a gente consegue também ver até situações relacionadas à incontinência, como as quedas de bexiga, queda de útero, que são chamados prolapsos genitais. Em relação ao tratamento, quando a gente consegue diagnosticar que tipo de incontinência você está apresentando, se é uma ou mais de uma, a gente pode instituir tratamentos com uso de medicações, que são dos mais variados tipos, isso já falando mais em incontinências relacionadas à urgência, a tal da bexiga hiperativa, como você pode utilizar até o próprio Botox, que a gente utiliza em situações de estética, mas nesse caso específico de alguns tipos de incontinência, sim, a gente usa ele dentro da bexiga com o objetivo de controlar mais essas contrações que a gente chama involuntárias. E é isso, gente. Eu espero que a gente tenha conseguido conversar um pouco mais, te esclarecido sobre esse tema tão importante que é a incontinência urinária. Mas se você ficou com mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esquece de me seguir nas redes sociais. Deixa aqui seu like. Se inscreve aqui no canal, que a gente está sempre trazendo conteúdos novos relacionados à saúde feminina, cirurgia minimamente invasiva e também à incontinência urinária.